Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito aos ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente lhes oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto, doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste em holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisa que se oferece segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove primeiro, para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto que nos dá testemunho, também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescentou também, de nenhum modo, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vemos que o dia se aproxima. Vamos orar e vamos pedir o auxílio do Senhor. Mamãe, graças a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que Deus há como Tu, Senhor, que sendo Criador dos céus e da terra, que revestiste da nossa natureza para suportar no corpo e na alma a ira de Deus contra os pecados de toda a raça humana. Que Deus há como Tu, Senhor, que sendo puro, sem pecado, perfeito, inocente, Tu aceitaste carregar sobre o Teu corpo na cruz a culpa que não era Tua. Que Deus há como o Senhor, que manifesta a sua bondade a homens pecadores, que lhes cospem o rosto, que blasfemam contra o Seu nome, que viram as costas, que balançam a cabeça, que desprezam
a sua obra. Que Deus há como tu, Senhor, que nos concede a graça de, por meio da tua palavra e do teu Espírito Santo, vencer a nossa corrupção e a nossa fraqueza, desfazer a nossa rebeldia e conquistar o nosso coração pelo amor. Que Deus há como o Senhor. Por favor, nós te rogamos que mais uma vez possamos provar dessa graça maravilhosa. Que mais uma vez o Senhor seja Deus conosco e mais uma vez possamos provar a sua presença graciosa entre nós por meio da pregação da sua santa palavra. Abençoa, Senhor, o teu povo aqui congregado. Abençoa o teu servo que vai transmitir a tua palavra ao teu povo. Concede-lhes a graça para que a verdade seja transmitida com clareza, mas, sobretudo, nos concede a graça do teu Espírito Santo em cada coração, para que essa palavra seja recebida com santo temor e reverência, de modo que possamos provar os resultados desta palavra em nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, a carta toda aos Hebreus tem uma característica marcante. A carta inteira apresenta a superioridade de Cristo sobre a revelação da antiga dispensação, da antiga aliança, quando comparada à revelação do Novo Testamento em comparação com a revelação do Antigo Testamento. Nós podemos ver cada vez de novo a superioridade de Cristo em todos os aspectos da obra do Antigo e do Novo Testamento. E esse capítulo 10 faz isso de uma maneira muito particular. Os primeiros 10 versículos, você pode ver aí, do 1 até o 10, mostram a superioridade da oferta do corpo de Cristo em relação às ofertas por meio dos sacrifícios de animais no Antigo Testamento. E os versículos 11 a 18 mostram a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio do Antigo Testamento. E os versículos finais, do 19 ao 25, falam sobre os benefícios para os crentes desta obra superior de Jesus Cristo. Então, nós podemos ver que nós hoje temos muito mais do que os nossos irmãos crentes no Antigo Testamento. Sobre essa superioridade de Jesus Cristo, nós aprendemos que ela garante aquilo que os nossos irmãos no Antigo Testamento não puderam provar: a remissão completa de todos os nossos pecados, de uma vez por todas. Não há outro sacrifício que possa promover isso, senão o único sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E para nós crentes não há confiança maior para aparecer na presença de Deus. Não há a palavra ousadia que nós temos aqui. Não há essa confiança maior para o crente do que essa, de ter a certeza de que não há nenhum pecado sobre ele que não tenha sido perdoado pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. No Antigo Testamento, os crentes não tinham essa ousadia que nós hoje podemos ter de entrar pelo novo e vivo caminho que Cristo abriu para nós, pela sua carne e pelo seu sangue. Então, a pregação dessa noite vai destacar sobre essa confiança dos crentes para entrar na presença de Deus, confiados na obra perfeita de Jesus Cristo, a oferta perfeita do seu povo e também o sacerdócio perfeito do nosso Salvador. Então, essas duas coisas com base nesses primeiros 25 versículos do capítulo 10 de Hebreus, falando sobre a obra do nosso Salvador Jesus. Então, vamos ver em primeiro lugar que a oferta perfeita do povo de Cristo garante a entrada dos crentes na presença de Deus. Versículos 1 a 10. Além de Moisés e de todo o sistema de ofertas do Antigo Testamento, serviam para ilustrar e para apontar para a bênção que estava reservada para o povo de Deus ainda em um futuro a ser alcançado.
na nova aliança. Isso é a remissão completa, definitiva dos nossos pecados. Agora, dizer isso não significa que então os crentes do Antigo Testamento não alcançaram o perdão dos pecados. Também não significa que os crentes do Antigo Testamento tinham que esperar a vinda de Cristo para obterem o perdão dos pecados. Mas significa que os crentes no Antigo Testamento provavam da bênção, da promessa do perdão dos pecados na repetição dos inúmeros sacrifícios que aconteciam todos os dias e várias vezes ao dia, ano após ano. Então, o versículo 1 a 10 de Hebreus explicam exatamente essa relação entre aquilo que os crentes tinham no Antigo Testamento por meio da repetição dos sacrifícios e aquilo que os crentes têm na nova aliança por meio do único sacrifício que Jesus Cristo realizou na cruz. Então, em primeiro lugar, nós vimos que os sacrifícios do Antigo Testamento não podiam alcançar o perdão completo dos pecados, porque os sacrifícios não eram uma realidade. O sacrifício era apenas uma sombra. Você pode ver isso já no primeiro versículo. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não é imagem real das coisas. Então, todo o sistema de sacrifício, de cerimônia, de tipos do Antigo Testamento era apenas sombra de uma realidade. Então, quando os crentes no Antigo Testamento olhavam para essas coisas, eles podiam reconhecer que existia uma realidade, mas eles não enxergavam essa realidade de maneira clara, mas apenas parcialmente por meio dessas sombras projetadas pela realidade que eram os sacrifícios e as cerimônias. Hoje de manhã eu falei um pouco mais sobre o mistério que esteve oculto pelos séculos e que foi revelado na encarnação do Senhor Jesus Cristo. Então, os sacrifícios no Antigo Testamento eram apenas uma imagem do real, da realidade. Para dar um exemplo disso, eu sei que mulheres fazem isso muito mais do que homens, mas quando nós estamos diante do espelho, quando nós olhamos, pelo menos os espelhos que nós temos hoje, mais do que no passado, eles refletem uma imagem bem realista. Realmente a gente consegue ver exatamente como nós somos quando nós olhamos ali naquela imagem projetada no espelho. Mas acontece que aquela imagem não é a realidade. Se nós sairmos da frente do espelho, ela desaparece. Porque ali é apenas um reflexo da realidade, mas não é a própria realidade. O sacrifício no Antigo Testamento também era apenas um reflexo da realidade, uma imagem da realidade projetada para o conhecimento salvador para o povo de Deus naquele momento. E até podemos dizer mais, os sacrifícios no Antigo Testamento era apenas uma imagem da realidade, mas uma imagem até embotada, não uma imagem clara. A nossa imagem no espelho é muito mais claro do que eram os sacrifícios no Antigo Testamento. E depois que o animal era queimado sobre o altar e reduzido a cinza, então não sobrava mais nada daquela imagem que uma vez apontava para um Salvador que viria. Então, de fato, a imagem pelos sacrifícios, a imagem do Salvador por meio do sacrifício era uma imagem ainda muito fraca e que foi perdendo força quanto mais próximo estava da vida de Cristo, mais fraca essa imagem projetada dos sacrifícios ia se tornando. E nós até lemos em 2 Coríntios capítulo 3, que essa glória era desvanecente, e ela ia perdendo o fulgor, como a estrela da noite vai perdendo à medida que o sol vai aparecendo de manhã, de modo que elas estão lá no céu, mas elas não aparecem mais. Assim também, a glória projetada no sacrifício foi perdendo a sua força à medida que se aproximava o dia de Cristo. Em segundo lugar, os crentes do Antigo Testamento não tinham perdão dos pecados por meio dos sacrifícios, porque eles eram simplesmente ineficazes para fazer isso.
Sangue de touro e de bodes não podem perdoar os pecados. Os nossos irmãos no passado, eles tinham que repetir os sacrifícios frequentemente. Cada ano, os israelitas precisavam retornar ao templo ou tabernáculo no período anterior para oferecer sacrifícios pelo pecado. Diariamente, uma multidão de gente estava chegando ao templo para oferecer os seus sacrifícios pelo pecado. Todo ano, todos os dias, várias vezes ao dia estava acontecendo a mesma coisa. Pecadores levando animais para serem sacrificados ao Senhor para o perdão dos seus pecados. Essa repetição dos sacrifícios já deixa muito claro que eles eram ineficazes, eles não podiam acabar com o pecado. Eles apenas apontavam para o perdão em Cristo Jesus, e a repetição desse sacrifício fazia com que eles confiassem que Deus estava perdoando o pecado deles. Mas eles estavam presos a essa repetição. Eles não podiam escapar disso, e cada vez, de novo, eles tinham que repetir esse ritual de sacrifício. Terceiro, além de não conseguir remover os pecados definitivamente, os sacrifícios lembravam cada vez de novo que aquela pessoa era um pecador. Era uma pecadora. Cada vez de novo ela estava sendo lembrada e acusada que ela precisava de novo oferecer os sacrifícios para perdão dos seus pecados. Versículo 3. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecado todos os anos. Irmão, que lembrança triste. Já pensou você toda vez de novo chegar na casa de Deus e ser toda vez de novo acusado pelos seus pecados? E você de novo tem que oferecer sacrifício pelos seus pecados? Essa lembrança nunca acabava. Essa lembrança no Antigo Testamento era um fardo difícil para ser carregado, e o apóstolo Pedro lembrou bem isso. Quando ele censura os judaizantes que queriam colocar sobre os gentios o encargo de terem que circuncidarem-se e obedecer à lei de Moisés, ele disse: isso é um fardo que nem nós, nem nossos pais puderam suportar. Apesar disso, essa lembrança do pecado foi importante, porque servia para manter na mente do povo de Deus o desejo pelo dia em que essa rotina de sacrifício ia acabar de uma vez por todas. Então, de um lado, era terrível cada vez de novo ser lembrado e acusado dos pecados, do outro lado, isso mantinha os fiéis, os piedosos crentes, desejosos, esperando o dia em que esse Salvador viria e poria fim a essa rotina pesada de sacrifícios. O escritor aos Hebreus, ele cita então, nos versículos seguintes, versículos 5 a 9, uma passagem do Salmo 40, versículos 6 a 7. E ele traz essa citação aqui justamente para confirmar essa promessa de um sacrifício superior, de um sacrifício mais excelente do que aquela rotina pesada que eles tiveram de carregar durante todo o Antigo Testamento. Então foi da vontade de Deus que o primeiro sacrifício fosse tirado, para que se estabelecesse um segundo, melhor e mais superior sacrifício, que é o corpo de Jesus ofertado na cruz, conforme diz o versículo 10, de uma vez por todas. Deus substituiu aquela rotina dos sacrifícios por um único sacrifício, perfeito, completo, superior. No lugar dos animais, Deus preparou um corpo perfeito, um corpo que pudesse ser compatível com os seres humanos pecadores. Porque quem havia transgredido a lei de Deus não foram os animais, mas foram os nossos pais, os nossos representantes.
E era necessário que o sacrifício ofertado a Deus não fosse os animais, nem anjos, mas fosse um igual a nós, que carregasse a nossa mesma natureza, que sofresse como nós, que sentisse dor como nós, que soubesse o que é desprezo como nós sabemos. Por isso Deus preparou um corpo semelhante ao nosso, para que o seu Filho, por meio dele, pudesse oferecê-lo no altar da cruz em benefício de pecadores como eu. No lugar de milhares e milhares de animais continuarem morrendo todos os dias, todos os anos, em uma rotina de sacrifício sem fim, o Filho de Deus subiu à cruz para ele e somente ele, de uma vez por todas, apresentar-se diante do Pai, dizendo: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade, conforme você vê no versículo 9. Assim, os nossos irmãos do Antigo Testamento, eles provaram o perdão dos pecados, assim como nós provamos em Jesus Cristo. Eles não foram perdoados por causa dos animais, mas por causa de Cristo. Eles entendiam que aqueles animais apontavam para Cristo. E eles entendiam também que cada vez que eles traziam um animal e entregavam o animal ao sacerdote para ser sacrificado, eles compreendiam bem que era ele quem deveria estar ali, sendo queimado, morto, esquartejado e queimado sobre o altar por causa de seus pecados. Mas Deus foi tão misericordioso que desviou a sua ira de sobre si para aquele animal. Mas eles entendiam também que aquele animal não podia completamente resolver o problema, porque cada vez ele tinha que repetir isso de novo. Então eles aprendiam que eles deveriam esperar por um sacrifício superior, melhor, perfeito e definitivo. Os crentes no Antigo Testamento não olhavam para o sacrifício, como também não olhavam para o maná no deserto, como Jesus censurou em João. Mas eles compreendiam que tanto o maná como o sacrifício estavam apontando para o Deus da providência, o Deus que estava cuidando do seu povo. E assim, cada crente no Antigo Testamento provava o perdão dos pecados por meio de Jesus Cristo, mas eles provavam isso pela rotina de sacrifícios que se repetiam ano após ano, enquanto que na nova aliança nós provamos isso pelo único e perfeito sacrifício de Jesus Cristo de uma vez por todas. Em segundo lugar, o sacerdócio perfeito de Cristo garante a entrada dos crentes na presença de Deus. Não apenas o seu sacrifício, o seu corpo como oferta, mas o seu serviço como sacerdote intercedendo por nós. Os versículos seguintes vai apresentar isso. No Antigo Testamento, os sacerdotes da tribo de Levi, da casa de Arão, eram os responsáveis por realizar todo o serviço sagrado, todo o serviço relacionado aos sacrifícios no templo. Era uma prerrogativa exclusiva dos levitas e particularmente dos sacerdotes que vinham da casa de Arão. Então, além dos dias especiais durante o ano, que existiam vários períodos especiais, onde alguns sacrifícios particulares eram oferecidos, existiam também os sacrifícios diários que os sacerdotes tinham de oferecer por si mesmo e em favor do povo, e existiam os sacrifícios que o povo trazia aos sacerdotes para que eles pudessem realizar a expiação dos seus pecados. Assim nós lemos, por exemplo, em Levítico 16, o dia da expiação, Yom Kippur, era o dia do perdão, onde Deus reservou esse dia para mais uma vez lembrar ao seu povo que era pecador. E se eventualmente ele não houvesse oferecido sacrifício por algum pecado remanescente, naquele dia todos os pecados remanescentes eram perdoados. Os sacerdotes também eram pecadores. E como pecadores, eles também precisavam da oferta por si mesmo,
Eles precisavam primeiramente oferecer sacrifício por si para a purificação deles mesmos, para que assim eles pudessem oficiar em benefício do restante do povo. O trabalho, irmão, dos sacerdotes no Antigo Testamento, eu devo reconhecer, era muito mais pesado do que o trabalho que o pastor tem de fazer hoje em servir no Ministério da Palavra. Ainda que, sem dúvida, o trabalho de pastor é muito duro, muito difícil, mas quando nós olhamos para o trabalho de um sacerdote no Antigo Testamento, era terrível, para dizer o mínimo. Eles eram responsáveis pelo trabalho cansativo de receber os animais no templo e abater os animais que eram trazidos a ele, animais grandes e pequenos, e numerosos durante todos os dias, em uma mesa que estava lá no pátio do tabernáculo, e posteriormente no templo. Eles tinham que matar os animais, e ali eles tinham que cortar os animais em partes, tinham que remover os excrementos, tinham que escoar o sangue dos animais. Agora imagine você dentro de um ambiente, convivendo com isso, dia inteiro, durante 15 dias, que era o tempo que durava o serviço de cada grupo de sacerdote no templo. Cada grupo de sacerdote, que lê em 2 Crônica 24, as 24 turmas. O pai de João Batista, por exemplo, era do turno de Abias, quando ele estava servindo no templo e oferecendo o incenso. Então era um dos turnos. Eram 24 turnos de 15 dias, formando assim um ano. Durante 15 dias, os sacerdotes estavam ali suportando aquele ambiente pesado todos os dias. Se você já teve a oportunidade de ir a um matadouro, provavelmente você tem uma ideia muito mais clara do que significa isso aqui. Mas mesmo se você não foi, se você já viu um corpo no meio da rua que acabou de ser assassinado e o sangue escorrendo, você chega perto, você sente o cheiro. Ou até mesmo um animal, você sente o cheiro carregado do sangue escorrendo. Esse cheiro dominava o pátio exterior do templo, porque não era apenas um animal que estava sendo morto, vários animais, o dia todo, todos os dias. Um ambiente carregado de morte. Apesar disso, todo o esforço dos sacerdotes não era suficiente para acabar com o pecado. No outro dia ele tinha que estar lá para repetir tudo de novo. Depois de um dia cansativo, depois de o nariz estar carregado com aquele cheiro de sangue, os seus olhos poluídos com aquela imagem de animais sendo mortos, ele tinha que iniciar mais uma jornada sangrenta. Os sacerdotes eram pecadores humanos e seu trabalho era imperfeito e, portanto, incapaz de pôr fim ao pecado. Mas então, apesar disso, os crentes estavam aprendendo qual era a função daqueles sacrifícios. Aqueles sacrifícios apontavam para a bondade de Deus em providenciar o perdão dos pecados para eles, para que eles não tivessem o mesmo destino que todos aqueles animais. Vocês conhecem o Salmo 73, Salmo de Asaf? Vamos a ele. Esse salmo é importante porque ele acontece exatamente nesse contexto que nós estamos descrevendo aqui. Salmo 73. O contexto desse salmo é um contexto dos sacrifícios acontecendo lá no templo, com toda essa descrição, mas que funciona realmente para converter o salmista que estava prestes a revelar os pés na impiedade, como ele mesmo diz aqui. Os primeiros versículos
versículo 2 até o versículo 16 é uma descrição da inveja que Asaf estava tendo dos ímpios prosperando lá fora. Fora, e até mesmo dentro de Israel, muitas pessoas ímpias estavam prosperando. E às vezes a gente vê isso mesmo. Às vezes nós queremos servir a Deus, sofremos tanto, sofremos baixas, temos que abrir mão de tanta coisa para obedecer ao Senhor, para ser fiel ao Senhor, para ser temente ao Senhor, enquanto o outro está nem aí, está querendo desfrutar a vida do jeito que quer e parece que tem tudo bem com eles. E às vezes o sentimento que bate no coração de alguns é aquele mesmo sentimento que bateu no coração de Asaf, é inveja mesmo. Por que está tudo certo para eles e aqui para servir a Deus é tão difícil? Quando chega ao versículo 17, nós temos uma reviravolta nesse salmo. Até que entrei no santuário de Deus e atentei para o fim deles. Antes de entrar no santuário, Asaf estava observando a prosperidade dos ímpios e até invejando e até correndo o risco de trilhar o mesmo caminho. Mas como todo judeu estava obrigado a periodicamente ir ao templo para oferecer sacrifícios a Deus pelos seus pecados, também o salmista, cumprindo o seu papel como membro da aliança, ele obedece e vai ao santuário de Deus. E quando ele entra no santuário, ele entende o que era prometido a ele, mas entende também qual seria o fim dos ímpios. A primeira coisa que Asaf viu quando entrou no santuário era o que todo israelita via. Passando pela porta do tabernáculo ou do templo, o altar de sacrifícios ficava bem aqui na frente, era a primeira coisa. A primeira coisa que eles viam e tinham contato era o altar dos sacrifícios. Eles podiam ver aqueles sacerdotes que estavam naquele turno específico, ali em volta do altar. Ele podia olhar e ver lá no canto outros sacerdotes matando os animais. Ele podia olhar para a bancada e ver outros sacerdotes cortando os animais em pedaços, removendo seus excrementos. Asaf podia ouvir o som da morte quando os animais eram abatidos, os gritos dos animais morrendo. Ele podia sentir o cheiro da morte no rio de sangue que escorria para fora do tabernáculo, dos animais que estavam sendo abatidos. Alguns até fazem uma ligação desses rios de sangue com um rio que aparece acho que no Salmo, Salmo 46, é um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, porque em Jerusalém, no alto, não tinha rio. Que rio era esse? Alguns fazem ligação então com esse rio de sangue que saía do templo que estava em Jerusalém. Asaf podia ainda ver a morte dos animais que estavam sendo mortos. A morte dominava o templo, o serviço dos sacerdotes. Ele podia sentir o cheiro da morte no sangue, podia ouvir o grito da morte dos animais sendo abatidos, e podia ver a morte nos pedaços daqueles animais que estavam sendo abatidos e queimados em cima do altar. Mas Asaf mostra que ele entendeu exatamente o que significava aquilo ali para qualquer crente que entrava no tabernáculo. O versículo 1 do Salmo 73, ele começa com essa declaração de confiança. Ele começa o Salmo 73 dizendo: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com o limpo de coração. Por que tudo isso está acontecendo? Porque Deus é bom. Deus providenciou salvação para o seu povo. Ainda que essa salvação seja dramática, essa dramaticidade serve para manter o povo de Deus ciente de que a obra de Jesus Cristo não é uma coisa pequena,
Jesus não veio com seu sacrifício por fim a uma coisa qualquer. Jesus, com seu sacrifício perfeito, ele veio para por fim uma rotina pesada de sacrifício que era necessária ao povo de Deus no Antigo Testamento, para que eles provassem da graça do perdão. Deus havia providenciado os animais como substitutos para os israelitas. As demais nações não tinham esse conhecimento. Salmo 147, os últimos versículos 19 e 20 diz: mandaste os teus preceitos a Jacó e os teus mandamentos a Israel, não fizeste assim a nenhuma outra nação, todas ignoram os teus preceitos. Nenhuma nação no Antigo Testamento teve o privilégio que Israel teve de entrar no tabernáculo e ver a morte que está destinada a todo aquele que despreza a bondade do Senhor e a providência dele para o perdão dos pecados. Isso era o caso dos ímpios. O restante das nações e até mesmo os ímpios em Israel. Então Asaf, ao mesmo tempo que compreendeu que Deus é bom, que Deus providenciou a salvação para ele também compreendeu qual era o destino daqueles ímpios que, apesar da sua prosperidade no tempo presente, não permaneceria na congregação dos justos. Esse mundo é do Senhor e dos seus santos. Os ímpios serão varridos dessa terra. Essa terra pertence ao nosso Deus e aos santos que Ele escolheu, para que, no futuro bem perto, sem a presença dos ímpios, nós possamos reinar com o nosso Salvador para todo sempre. Os sacerdotes do Antigo Testamento tinham uma rotina pesada de sacrifício sem fim. Sacerdotes imperfeitos oferecendo sacrifícios imperfeitos e obtendo o perdão dos pecados ainda de uma maneira fraca, porque cada vez de novo tem que ser repetido. Mas Deus providenciou para nós um sacrifício melhor e providenciou para nós um sacerdote melhor. Jesus Cristo é um sacerdote perfeito que ofereceu um sacrifício perfeito para obter um perdão perfeito para todo aquele que nele crê. Os animais não carregavam a nossa natureza, Cristo carregou a nossa natureza até a cruz. Os animais não podiam substituir o castigo divino pelos nossos pecados. Cristo, sim. Os sacrifícios de animais não podiam remover os pecados de uma vez por todas. Cristo, sim. Os sacerdotes não tinham santidade perfeita para oferecer um sacrifício eficaz. Cristo, sim. Os sacerdotes nem mesmo podiam permanecer na presença de Deus depois de haverem feito o sacrifício. Eles tinham que sair de dentro do altar. Mas Cristo entrou na presença de Deus, no altar celestial, no tabernáculo celestial, e uma vez por todas permanece lá, sentado à direita do Pai, como nosso eterno sumo sacerdote. Não há glória maior do que essa. Versículo 12. Voltando para o texto de Hebreus. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Depois de oferecer o seu corpo santo no altar da cruz, Cristo entrou no santuário celestial, assentou-se no trono da majestade das alturas e lá permanece como nosso advogado, e de lá ele só vai sair no dia em que ele prometeu que vai voltar para reunir o seu povo aqui nesse mundo e estabelecer o seu trono aqui na terra, no meio do seu povo. Quando Jesus vier e estabelecer o seu trono sobre nós, ele vai destruir todos os inimigos. E nós vamos ver se cumprindo aquilo que Asaf viu, quando olhou para o sacrifício
e olhou para os ímpios e atinou para o fim deles. Assim também, aqueles que não foram chamados por Deus para serem perdoados em Cristo Jesus, para terem os seus pecados perdoados e a ira de Deus desviada de sobre si e lançada sobre o Salvador Jesus Cristo, vão experimentar aquela ira que Cristo suportou na cruz em favor do seu povo. Mas quanto aos crentes, versículo 14 diz: eles estão sendo santificados pela oferta do corpo de Cristo. Ou seja, aquela obra que Jesus operou, ela é suficiente para nos preservar nesse estado de graça e de perdão por todos os dias de nossas vidas. Não com um sacrifício realizado por homens fracos como nós, mas por um sacrifício perfeito de um sacerdote perfeito, cuja obra está agora sendo registrada não mais em coração, não mais em tábua de pedra, mas em corações de carne. O Espírito Santo, versículo 15, diz: ele está escrevendo esta promessa no coração do seu povo. Não mais a lei das imagens e das sombras, não mais os sacrifícios de animais, mas a lei do Espírito, a lei proclamada no Evangelho, a lei que é recebida por fé, a lei gravada no coração de pecadores, que nunca mais será apagada. Quando o Espírito Santo grava essa lei no coração dos crentes, ele faz uma coisa que é maravilhosa. Todo mundo experimentou, todos os crentes aqui experimentaram. É ficar livre daquela lembrança do pecado. Todo judeu, toda vez que fosse ao templo, cada vez de novo, ele era incomodado pela consciência do pecado. Em Cristo Jesus, o Espírito Santo gravando essa lei em nosso coração, remove de sobre nós toda a lembrança do pecado. Nós podemos ler claramente em Jeremias 31, falando sobre a nova aliança, versículos 33 e 34. Cristo é a oferta perfeita que apaga todos os pecados. Não há mais condenação alguma para aqueles que recebem Cristo como seu Salvador. Não há mais temor nenhum do castigo, do juízo de Deus por causa dos pecados. Não há mais necessidade de sacrifícios, pois o sacrifício de Jesus Cristo perdoou os nossos pecados de uma vez por todas. Versículo 17 e 18. E os versos finais, 19 a 25, servem como um resumo, mas também para aplicar os benefícios dessa obra redentora de Cristo sobre os crentes. Então, resumindo, não entramos em um santuário terreno hoje, como os crentes faziam no Antigo Testamento. Não temos de enfrentar a rotina dos sacerdotes fracos. Não temos que sofrer o peso dos sacrifícios imperfeitos. Mas nós entramos em um santuário celestial, onde o nosso sumo sacerdote está assentado como cabeça da igreja. Nosso sumo sacerdote já preparou para nós, por meio da sua carne e do seu sangue, um caminho por meio do qual nós podemos entrar diariamente na presença do nosso Deus no céu. Percorra esse caminho, irmãos, diariamente, conduzidos por nosso Salvador Jesus Cristo, que ao preço do seu sangue e de sua carne rasgada na cruz do Calvário, nos tornou filhos de Deus e aceitáveis diante de Deus. No Antigo Testamento existia regras e mais regras para que um judeu, um israelita, povo da aliança, se aproximasse do altar. Ímpio, gentil, nem podia se aproximar. Mas até mesmo os crentes tinham que seguir uma rotina de purificação
E somente o restante do povo só podia entrar no pátio maior do templo, mas eles não podiam entrar no lugar santo. Só o sacerdote podia. Mas até mesmo entre os sacerdotes, somente o sumo sacerdote podia adentrar a parte mais santa do tabernáculo. Mas também ele só podia fazer isso uma vez por ano. E quando ele entrasse, tinha que sair. Mas nós podemos entrar e sair a hora que quisermos, confiados em nosso Salvador Jesus, que está lá na presença de Deus, intercedendo por nós e nos recebendo e nos apresentando como filhos amados de Deus. Isso deve ser para nós um estímulo e encorajamento muito grande para nós não perdermos esse privilégio que temos de entrarmos na presença de Deus a todo momento. Seja as tentações para invejarmos a prosperidade dos ímpios, seja os sofrimentos do tempo presente. Nós temos no céu um Deus que é o nosso Pai e que está pronto para nos receber em sua presença por meio de Cristo Jesus, o nosso mediador. Não deixe que a mentira do pecado confunda a lei do Evangelho de Cristo Jesus. Lembre-se que a nossa confiança para entrar na presença de Deus não está mais registrada em tábuas de pedra, mas o Espírito Santo a escreveu em nosso coração. Por isso, não desanime nas aflições dessa vida, que sabemos são muitas. Asaf disse: quase resvalaram os meus pés, faltou pouco para largar tudo e seguir atrás dos ímpios. Saiba que o Salvador de vocês, que subiu na frente de vocês para sentar à direita de Deus e para deixar um caminho pronto, ele não vai abandonar você no meio do caminho. Coloque a sua fé completamente em Jesus Cristo, pois a obra que ele realizou é perfeita, não falha, não fica pela metade. Cristo ele não removeu parcialmente os seus pecados, como se alguma coisa ainda restasse, mas ele purificou todos os seus pecados e removeu do seu pensamento toda a mancha que incomodava. Por isso, nós devemos fazer aquilo que é a recomendação do próprio escritor aos Hebreus, nesses versículos finais, devemos encorajar uns aos outros com essa promessa maravilhosa. Quando nós estamos conversando, visitando um irmão que está passando um momento difícil, nós devemos encorajá-los com essa graça maravilhosa do nosso Salvador e fazê-lo ou fazê-la lembrar de que, apesar dos sofrimentos presentes, o nosso Salvador morreu na cruz de uma vez por todas, para que esses sofrimentos não sejam perpetuados em nossa vida, mas que nós possamos provar o fim dele quando o nosso Salvador aparecer nas nuvens do céu para estabelecer o seu trono no meio do seu povo aqui na terra. Somos chamados a encorajar e ajudar uns aos outros, e quando percebemos que alguém está ficando para trás nessa caminhada, nós devemos ir atrás e buscar, e encorajar, e animar, e advertir até, porque o fim dos ímpios é no fogo como aqueles animais. Nunca haja entre nós quem volte atrás depois de ter colocado a mão no arado. Não haja entre nós quem volte atrás depois de ter provado os dons celestiais, os poderes do mundo vindouro, como o próprio Escritor aos Hebreus menciona no capítulo 6. Precisamos estar juntos, congregados ao povo de Deus, porque é aqui na igreja que nós ouvimos isso. Por isso, o apóstolo enfatiza não deixando de congregar, como é costume de alguns, porque quando foi que Asaf percebeu qual era o motivo da sua salvação e qual era o fim daqueles que ele estava invejando? Quando ele entrou no santuário de Deus. E quando ele viu
a obra de salvação sendo processada no altar. É na igreja, no culto, na congregação dos santos, e nós estamos ouvindo a mensagem do Evangelho cada vez de novo e sendo encorajados com a promessa de perdão dos pecados. Fora da igreja e longe dos cultos, você será tentado ou tentada a seguir atrás da prosperidade dos ímpios, ou a sucumbir no desespero dos sofrimentos que certamente nos sobrevêm nessa vida conturbada. Mas é no meio da congregação do povo de Deus que nós encontramos o consolo que a nossa alma precisa. Nosso Salvador amado está chegando, irmãos, e com ele a recompensa para todo aquele que permanecer fiel até o fim. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, ouvindo essas palavras, nós olhamos para a nossa própria vida e reconhecemos que não poucas vezes nós somos tentados a abandonar. Muitas vezes nós estamos em casa sendo tomados por sofrimentos, por preocupações, por tristeza, por desânimo. E nós nos desesperamos às vezes das promessas que o Senhor nos faz no Evangelho. E mesmo sabendo que o Senhor tem bênçãos para nós e que é aqui no culto que o Senhor processa essas bênçãos, ainda assim nós às vezes nos damos por vencidos por nossas tristezas e desânimos, por nossas dores e sofrimentos. Ou ainda aqueles que têm corrido atrás do vento, aqueles que têm dedicado a sua vida às coisas vãs desse mundo, aqueles que têm invejado a prosperidade dos ímpios e têm buscado acumular tesouro nesse mundo. Senhor, tem misericórdia de nós. Tu sabes, Senhor, que nós somos fracos. Tu sabes que nós carecemos da Tua graça. Sem Ti, nós somos pecadores miseráveis e perdidos. Nós precisamos de Ti, por favor, Senhor. Olha para o Teu povo mais uma vez. Tem misericórdia de nós. Estende as Tuas mãos para nos agraciar. Envia o Teu Espírito Santo ao nosso coração. Por favor, não deixe que essas palavras que ouvimos mais uma vez sejam removidas por Satanás como aquele primeiro grupo de pessoas citado em Mateus 13, na palavra do semeador. Também não nos permite que essa semente ela crie em nós um efeito meramente superficial, que seja recebido com alegria na hora, mas que logo essa alegria passa e tudo é de novo abandonado. Também não deixa, Senhor, que nos enganemos achando que agora estamos bem com essas palavras, quando lá na frente as pressões desse mundo nos desviarão dela. Por favor, Senhor, opere em nosso coração, que é uma terra má, é uma terra ruim para receber a Tua boa semente, mas que Tu faça do nosso coração uma terra boa, uma terra lavrada, pronta para receber a semente do Evangelho, a fim de que esta palavra possa germinar em nosso coração e possamos crescer como árvore frutífera e provar os frutos do Espírito Santo em nossa vida. De modo que, Senhor, ainda que em meio ao sofrimento, nós possamos abraçar essa fé com convicção, com certeza, que nós possamos amar o nosso Senhor acima de qualquer coisa, que nós possamos estar dispostos a padecer nesse mundo, mas estar abraçado ao nosso Salvador, que conquistou para nós a salvação e a vida eterna. Olha para nós, Senhor, as nossas fraquezas, para nossos pecados, nos perdoa, nos sustenta, opera em nós, em nome de Jesus. Amém.